Qual é o seu nome? Andréia. Dona Andréia, o que aconteceu? Como é que era a sua vida antes de chegar da igreja? Antes de chegar da igreja, como é que a sua vida era antes? Minha vida era muito conturbada. Meu esposo bebia muito e eu tinha enfermidade de mais de 10 anos. Mais de 10 anos tomando remédio. E não melhorava. E depois que eu passei a vir para a igreja, Deus me libertou, né, dessa enfermidade de 10 anos. Fazendo propósito, o pastor orava, passava o óleo ungido e eu fui curada dessa enfermidade. Mais de 10 anos tomando remédio, não trazia resultado? Não tinha resultado nenhum. Meu pé coçava muito, saía aquela água e eu nem conseguia... Era uma ferida. Começou, e não cicatrizava, não fechava? Não. Começou numa unha do dedo e foi subir no pé. Foi subir no pé. Aí, um dia, eu fui pra igreja, né? Aí quando foi de noite eu tive tipo como um sonho assim, Deus falou assim, você quer a cura, mas não quer me dar nada em troca, se lança nas águas. Aí no outro dia eu falei, eu vou me batizar. Minha esposa falou assim, não batiza não, como é que tu vai se batizar assim? Se tu sair da igreja, não sabe não que vai vir 7 demônios? Sim. Aí eu falei, não, Deus está me pedindo e eu vou fazer. Aí eu me lancei nas águas. Batizou das águas, se entregou para Jesus? Entreguei para Jesus. Aí em menos de uma semana meu pé ficou sarado. Mas o diabo ainda para botar dúvida, aí meu esposo tinha comprado uma carne até de porco na época. Sim. Aí ele falou assim, não come isso não, que senão vai inflamar seu pé. Eu falei, não, eu vou comer e não vai inflamar, porque Deus que me curou. E nunca mais voltou, graças a Deus, já tem mais de 10 anos isso. Ficou curado da enfermidade e o marido? Ele foi liberto, graças a Deus. Fez voto por ele? Ele tinha vício, era agressivo dentro de casa? Bebia muito? Bebia todo dia, é só final de semana? Final de semana. Trabalhava. Mas quando chegava em casa, como é que era? Agressivo? Quando não bebia, era um anjo, mas quando ele bebia, se transformava. Ele quebrava tudo dentro de casa, se eu não vigiasse, quebrava até a gente. Chegou a agredir já fisicamente, verbalmente ou fisicamente? A gente saía no soco mesmo. Brigava fisicamente? Fisicamente mesmo. Tá amarrado, né? Uhum. Aí veio pra igreja, fez voto e o que aconteceu? Aí hoje ele tá na igreja, se batizou nas águas, tá liberto, se batizou com o Espírito Santo e tá firme. Então, é glória ao Senhor Jesus. E a sua vida financeira, como é que era? Como é que era a situação da vida financeira? A gente morava de aluguel. Morava de aluguel, aí eu fiz um propósito, Deus me deu a direção de eu abrir um comércio no meu bairro. Eu segui certinho o que Deus me indicou fazer. E comecei numa lojinha pequena com 2 prateleiras, uma de um lado do outro e um balcãozinho de... Começou de um lugarzinho pequeno, do espaço pequeno, abriu uma loja. Foi. Aí daí veio uma fogueira santa e eu fiz um propósito para Deus dar o dobro daquele tamanho. E Deus foi tão maravilhoso na minha vida que Ele me deu o triplo do tamanho que eu pedi. Da loja. Aí abriu uma loja, o espaço cresceu. E depois foi crescendo. Sim, aí Deus abençoou, a gente abriu uma segunda loja. Olha que bacana. A pessoa pode ver até a imagem que a gente vai colocar. Tá. A segunda loja. Segunda loja. Aí, tipo assim, no início, quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nenhuma bicicleta. Não tinha nenhuma bicicleta para andar. Não tinha nenhuma bicicleta, emprego não tinha nada. Aí eu pedi a Deus que o Senhor venha me dar um carrinho para eu ir para a igreja, né? E Deus, usando a fé, obedecendo a palavra, sendo fiel, Deus abençoou com o carro. Aí me deu um palhozinho na época, 2 portas. Mas foi um carro melhor que a bicicleta, né? Foi. Aí depois, um ano depois, 2 anos depois, a gente trocou de carro. Deus abençoou com 4 portas. Um Unozinho Way. Olha aí, só crescendo. Aí veio outra fogueira santa, a gente fez outro propósito e Deus deu uma Fiat Toro. Olha aí, aquela. Do acidente. Houve um acidente, mas a empresa devolveu. A seguradora... É um acidente que ele quase morria, né? Sim. Deus livrou também daquele acidente. Deu. Um dia antes a gente conseguiu trazer 11 almas para a igreja e a gente subiu no altar para receber a unção. O diabo foi revoltado, né? Isso. Aí a gente receber uma unção da proteção da família e no dia seguinte teve o acidente. O rapaz que estava dirigindo pra gente na época, ele se machucou bastante, chegou a desmaio, né? Mas assim, com meu esposo, foi só pequena lesão, assim, um pouco a perna, a testa, assim, mas Deus guardou ele. Não aconteceu nada de grave. O carro foi perca total. Depois a pessoa vai ver as imagens. Aí, usando a fé, Deus abençoou contra o carro, a seguradora deu, repôs o valor e comprou o carro.
e ainda a gente comprou outra Fiat Toro, o ano atual, e ele acabou me dando um EcoSport. De presente. Hoje tem 2 carros. Tem 2 carros. E Deus tem abençoado. Tem abençoado. A gente chegou, não tinha nenhuma casa para morar, a gente tem a casa. Uma pé, não tinha bicicleta. Não tinha nenhuma bicicleta. Tava doente. Deus, marido viciado. Deus curou, livrou. E hoje Deus tem abençoado. Sim. Através da fé. Sim, Senhor. Deus abençoe a todos.